Boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30 aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Então você já sabe, dá um likezinho lá, deixa o seu joinha, compartilhe o nosso canal e quem sabe daqui a algum tempo você também está sendo convidado para sentar aqui nesse sofazinho de 2 lugares e bater um papo conosco, um papo reto, um papo legal. Eu hoje tenho o prazer e a honra de receber a mãe do Theo, a esposa do Pablo, Aline Benedetti Velho de Palma. Boa noite, Aline. Boa noite, Júlio. Que prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, né? Está enriquecendo o nosso canal, está vindo aqui trazer essa sua experiência, que embora ainda uma jovem, né? Uma mulher jovem, mas já com uma bagagem muito grande para dar muito exemplo para nós. Primeiramente, hablas bem castelhano? Yo me las arreglo. ¿Vos también hablas? Entendo, pero não hablo. Bueno. Eu fiz essa brincadeira, sabe por quê? Porque a Aline morou na Argentina, né? Daqui a pouco ela vai falar aí sobre essa experiência que ela teve no nosso querido vizinho país, né? Portenho. É assim que dizem, né? Que a Argentina é portenho, né? É, quem mora em Buenos Aires. Buenos Aires. E você morou em Buenos Aires? Eu morei em Buenos Aires por 5 anos. 5 anos. Bom, então vamos começar lá do quilômetro 107, né? Da família Benedetti, também da família Velho. Desculpa, eu esqueci aqui na chamada de chamar o teu pai e a tua mãe, mas quem são os seus pais mesmo, Aline? Então, a minha mãe é a Eva. A Eva. Filha do seu Altino Benedetti, que muita gente conhece, talvez lembre aí, já é falecido, meu avô, né? Sim. Inclusive ontem fez 20 anos que ele faleceu, que ele nos deixou. E sou filha também do Amauri. O meu pai trabalhou na mina há muito tempo, aposentado de mina, conhecido como Serraninho. Serraninho. Muito bem, um abraço para a dona Eva, para o seu Serraninho, que com certeza estarão aí assistindo esse nosso programa. Essa menina ali do quilômetro 107, estudou na escolinha do 107, estudou no Visconde, estudou no Walter. Onde é que você fez os outros cursos pós o curso primário? Então, exatamente, eu fiquei no 107 primeiro, né, do primeiro ao 4º ano. Sim. Inclusive, nesse período, teve um ano que a gente foi morar no Treviso, porque foi quando a Companhia Barro Branco aqui fechou. Certo. Meu pai faltava um ano para se aposentar, então teve que ir para a Metropolitana. 1995, 96, por aí assim. Exatamente. Aí fomos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, tem uma irmã mais nova. Nós moramos um ano lá no Treviso até que meu pai conseguisse se aposentar. Aí estudei lá na escolinha da Forquilha. Ah, estudou ali na Forquilha? Sim, tinha uma escolinha isolada ali. E eu estudei legal. ali por um ano. E depois eu voltei, né? Terminei no 107 até o 4º ano. Sim. E aí já fui pro Walter Holthausen, onde a minha professora era a querida, falecida dona Jacinta. Não sei se alguém lembra, irmã da Lúcia. Jacinta, irmã da Lúcia Lopes. Sim. Né, a esposa do nosso grande amigo Alessio Boom. Um grande abraço, Alessio. Exatamente. Saudosa Jacinta, né? E depois fui pro Visconde também, onde eu estudei 2 anos até o 8º ano. Certo. Depois do 2º grau, eu fui para Orleans, lá pro Tonesa Cascais. Tonesa. Fiz 3 anos no Tonesa Cascais. Naquela época ainda era Tonesa lá, hoje é Costa Carneiro, né? E aí depois eu já entrei direto na faculdade. Eu tinha feito 17 anos e no ano seguinte eu entrei na faculdade. Você cursou o Unesc? Unesc, fiz psicologia na Unesc. Psicólogo, então? Sim, por formação sou psicóloga. Uhum. Isso há muitos anos atrás, né? Tô falando de 11 anos atrás. Mas não pratica a profissão de psicólogo? Não, hoje não. Não? Não. Chegou a praticar algum tempo? Sim. Depois que eu fui para Argentina, eu voltei. Aí por um tempo eu fiquei atendendo em clínica, né? Atendi por um tempo em clínica, mas aí eu tinha um outro trabalho também que demandava bastante tempo, bastante energia. E eu acredito, a psicologia é maravilhosa e eu penso de um dia voltar para ela, mas eu tenho que me dedicar completamente. Para mim, Aline, não existe me dedicar pela metade na psicologia, principalmente, que é onde tu lida com a vida de alguém, né? Verdade. Então eu tenho que estar inteira. Pegar um paciente e concluir o tratamento dele até o final, até que ele se sinta bem. Exatamente, porque o tempo da dedicação com o paciente não é só o consultório, Sim. mas é toda a preparação, né? Tem todo um trabalho que se faz também fora daquele horáriozinho, daqueles 50 minutos que você está na terapia. Então, eu trabalhei um tempo na clínica, mas depois fiquei no rádio, fiquei só com o rádio, que é uma outra parte bem interessante da minha vida, bem importante. Que nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Antes, a gente
viaja, mas não de avião ou de ônibus para Buenos Aires. A gente viaja pelos fios da internet. Eu quero saber o que a internet aprontou na tua vida. Então, eu conheci o Pablo, meu marido, pela internet. Pela internet. Pela internet nós nos conhecemos, conversamos por um tempo, meio atrapalhados, porque eu não falava espanhol, o Pablo também não falava português. Só Google Tradutor. Era um portunhol, mas a gente se entendia, assim, né? Mas daquele jeito, né? E aí depois o Pablo veio pra cá, pra gente se conhecer, né? Eu fui pra lá também pra conhecer ele, a família e depois... Agora uma pergunta com duas conotações. Ai, Teve sorte? tive, graças a Deus. É? Tive. Nos tive dois sorte. sentidos. Tive muita Sorte de não ser um golpe. De não, né? Porque não era uma cilada, não, graças não a é, Deus. ó, não é pra qualquer um que essa menina fez aqui, ó. Olha, Verdade, gente. teve sorte. E teve sorte também que pouquinho que eu conheço o Pablo é bueno. É a pessoa mais Do honesta bem. que eu conheço. É mesmo? É a pessoa mais honesta que eu conheço na minha vida. Que bom. Mas eu tive muita sorte, mas não foi só sorte, né? Antes de ir, imagine que eu tinha 19 anos. Então, eu e a minha mãe fomos para lá para conhecer a família, né? Porque a gente conhecia o Pablo só, a gente não conhecia a família. E no final das contas, nós nos vimos muito parecidos, assim, em tudo, na forma de lidar com as coisas. São gente honesta, gente trabalhadora como a gente, né? E aí, isso foi em outubro, e em janeiro eu fui morar lá já. A gente pensa que o país vizinho ali, por ser de outra língua, de ter outra cultura, outra tradição, é diferente da gente. Somos todos os seres humanos, né? Eu acho que essa vivência, convivência, sentimentos, em todos os sentidos, aqui é igual lá do outro lado do mundo, na China, em qualquer outro lado do planeta, né? Tem muita semelhança, tem Tudo. muita semelhança. Que bom. E já que nós estamos falando dos nossos irmãos, argentino tem orgulho do Papa Francisco? Tem, a Argentina tem orgulho do Papa Francisco. Primeiro Papa americano, né, sul-americano, americano, norte-americano, centro-americano e primeiro Papa do hemisfério sul. Todos os outros papas eram do hemisfério norte e nunca tinha sido um que não fosse europeu. E é incrível, eu estava lá nessa época quando ele foi denominado Papa, né, escolhido como Papa, e eu lembro que a surpresa era geral, eles não esperavam isso. Jorge Bergoglio estava lá no finalzinho assim da lista, ninguém esperava. Era o patinho feio do conclave. Exatamente. Tinha um brasileiro muito mais cotado do que ele, né? Exatamente. O Gomes, né? Acho que é o Gomes, né? Não Gomes. Mas assim, e nós não estamos aqui para falar do Papa, mas existem muitas críticas com relação a ele, o comportamento dele durante a ditadura militar. Isso tudo é verdade ou é intriga da oposição? Olha, Júlio, infelizmente, era uma ditadura. Uma ditadura, né? E na ditadura, muitas vezes, cumpra-se ou vai para... né? Não precisa dizer, é só o pessoal ver o que aconteceu também com o João 23 durante a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe as atrocidades que um ditador pode fazer. Mas não estamos aqui para falar do nosso Papa, vamos falar um pouquinho da Copa América. Teve disputa ali no 107, ali em casa, como é que ficou? Assunto espinhoso esse assunto. Sempre tem disputa, né? Gente, eu sou casada com um argentino, se eu disser que não tem, não é verdade. Tem. A gente procura não falar no assunto. Essa é a nossa dinâmica, né? Sim. Eu sei que tem mais argentinos morando em Lauro Miller, mas eu falo da dinâmica na minha casa. A minha família já sabe, ninguém comenta. Porque o Pablo, como todo argentino, gosta de futebol. Gosta muito de futebol. Então a gente não cutuca onça. Ele tá sozinho aqui, mas deixa ele, né? Então a gente não comenta. Ele vê o jogo sozinho. A gente também não vê todo mundo junto, porque vai dar briga, né? Vai dar briga. Dá encrenca. Então, a gente vê na nossa casa, o Pablo viu, lá em casa, ele e o Theo, mas aí a gente procura não se manifestar muito. A gente já combina antes. E o Theo vai torcer pra quem? Olha, o Theo disse que é do River, do né? River. Porque o Pablo é River Plate, River Plate. então o Theo disse que é do River Plate. Mas eu tenho esperança Mas espero torcer para dois times, no River Plate na Argentina e pro meu Botafogo de futebol e regatas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E olha, eu vou dizer que time aqui no Brasil ele não tem nenhuma influência ainda. Nenhuma influência. Eu não torço para nenhum, então o Theo tá livre para escolher. Livre. Então vai ser River. Bom, e esse relacionamento assim, com sogro, sogra, tudo normal, apesar da língua diferente, como as outras famílias 100% de um país só? Não, então, agora tu até me fez lembrar de uma coisa que eu tinha apagado da minha memória.
Quando eu fui para a Argentina a primeira vez com a minha mãe, lá em outubro de 2007, a minha sogra nos esperou em casa com um dicionário em cima da mesa. Porque imagine que se o Pablo, que tinha vindo poucas vezes a Florianópolis, não falava nada, imagine eles, né? E ela me esperou com um dicionário e disse, olha, a gente vai poder conversar. E eu só pensei, não vai dar certo. Vai ser difícil. Mas não foi impossível, não. A gente ia se comunicando por gestos, a gente se entendia. Sim. A gente se entendia. Uhum. E depois, com o passar do tempo, né, eu não tive muita... Não é que eu não tive muita dificuldade. Sim, eu tinha pesadelos em espanhol, né? Porque eu lembro que eu tinha pesadelos em espanhol. Porque eu tentava o tempo inteiro ficar antenado no que eles estavam falando para entender, para captar. Porque se um argentino vai falar com você, ele vai falar de uma maneira que se faça entender. Então, vai ser mais fácil. Agora, se você vê dois argentinos conversando, aí... Eles podem falar o que quiser de você que você não vai entender nunca. Não. Se não tem uma noção básica assim da língua, não. Porque eles lá também, como nós aqui, tem gírias. Tem gírias, claro. Tem gírias, eles falam muito rápido Muito também. rápido, né? Às vezes junta uma coisa na outra e meu Deus, do que essa pessoa está falando? E aí, mas depois que tu te adapta, o ouvido também acostuma, né? Sim. E eu trabalhava na loja junto com eles. Então eu trabalhava atendendo as pessoas, isso facilitou muito, porque eu tinha que falar. Eu tinha que vender, eu tinha que falar. Eles vendiam o que lá? A família do Pablo trabalha com ramo têxtil. Então, tudo de enxoval, cama, mesa e banho, era o que a loja trabalha. Ah, que legal. Bom, vamos seguir adiante aqui. Aline, aí depois você, de ter morado na Argentina, né, de ter constituído a família que você constituiu, houve um retorno para o Brasil. O que eles trouxeram de volta para o Brasil? Então, isso foi em 2013. A gente morava lá, é um país maravilhoso, é um país lindo, lindo. Mas viver num país onde tudo acontece muito rápido, onde você não tem tempo para nada. Eu lembro que a gente dormia muito tarde, acordava muito cedo, os horários são diferentes, né? Para você ter uma ideia, lá o comércio abre às 9h30 da manhã e fecha 1 da tarde. Eles fazem uma cesta até às 5. Aí, às 17 horas, abre o comércio e volta a fechar às 9, 9h30 da noite. Então, era uma rotina cansativa, porque cortava o dia no meio, né? Diferente da nossa. Muito. E aí, cortava o dia no meio, ali da 1 às 5, tudo fechava. Não é que você tinha tempo de fazer as suas coisas. Tudo fecha, todo mundo descansa, né? Então, era uma rotina conturbada. Era uma cidade grande, né? Os meus vizinhos, eu morei 5 anos lá, eu conheci dos dois lados, e como todo mundo que me conhece sabe, eu não sou uma pessoa difícil de conversar, eu sou conversadeira, eu sou faladeira. Tá dando para notar. E aí, a gente não conhecia ninguém, sabe? Sabe que você não conheceu seu vizinho? Sim. É muito triste, assim, pra mim. E eu pensava assim, ó, eu não quero ter filho aqui, vai ser difícil, eu não vou saber lidar. Um apartamento numa cidade grande é uma gaiola. De um passarinho só. E olha, eu vou dizer que a gente lá onde morava, a gente morava num bairro, é um bairro inglês chamado Hurlingham. E era um bairro com casas, assim, legal, todas tinham pátio, sabe? Mas não é a mesma coisa, né? Gente, sou ali do 107, a gente conhece todo mundo aqui, você é filho de alguém, você é irmão de alguém. Lá, você é mais um, você não é ninguém. Mais um na multidão. Exatamente. Isso me incomodava um pouco, aquela rotina muito frenética. Nesse tempo, quando a gente tomou a decisão mesmo, o Pablo trabalhava um pouco na loja, meio período. Meio período ele trabalhava no governo da cidade de Buenos Aires. Isso tomava muito tempo. Também, desgaste emocional. Trabalhava na parte de obras de planos sociais. Então, isso ele tinha um desgaste muito grande. Eu falei, não, gente, a gente não vai. A gente vai infartar antes dos 40 anos. Mas, no modo geral, você dizia para mim, fora aqui das câmeras e dos microfones, de que eles são um povo que tem uma receptividade muito, muito boa e eles gostam dos brasileiros. Sim, o carinho com os brasileiros, sim, não era uma coisa para comigo que era brasileira. É a dinâmica deles, eles não têm tempo para nada, entendeu? Todo mundo pega trem, metrô, é tudo muito rápido. Não tem esse tempo de, oi, tudo bem, como você está? Sim. Como acontece aqui, que a gente se tromba na rua, né? Isso. Lá isso não acontece. Então foi nesse momento que a gente decidiu vir para cá, porque aquela rotina frenética a gente percebeu que não era pra gente. Quando você fala gente, o Pablo obviamente comunga e concordou de pleno acordo de que você estava certa. Sim, sim. O Pablo também a gente vinha de férias para cá, né? Nesses 5 anos a gente veio muitas vezes de férias para cá e ele gostava, porque o Pablo nasceu na cidade grande, o Pablo nunca tinha tido essa experiência. Sim, entendi.
Bom, e voltando um pouquinho com relação à final da Copa América, conversando com alguns lauromilenses, né, óbvio, e também ouvindo alguns comentaristas de emissoras de rádio do Brasil inteiro, o Messi merecia levar, né, e talvez assim o brasileiro também, sendo fanático pelo futebol, talvez não tanto quanto o argentino, ele absorveu mais essa derrota, porque o Brasil já foi várias vezes campeão desta Copa. Essa Copa entrou no Brasil meio que, né, pela janela dos fundos, não foi nem pela porta dos fundos, em razão da pandemia. Sim. E o Messi, um grande jogador de futebol, né, o maior jogador de futebol da nossa época, ainda não tinha um título com a camisa da Argentina, né? Isso fez com que o brasileiro também absorvesse essa compreensão da derrota. Embora alguns fanáticos achem que não, que toda a vida tem que trazer o caneco maior, né? Mas houve da parte dos brasileiros. E você acha que os argentinos também pensam a mesma coisa quando isso acontece com o Brasil? Olha, de acordo com a minha população de amostra, que é o Pablo, sim, ele ficou muito mais feliz pelo Messi, pelo fato do Messi ter conquistado do que a seleção de maneira geral. Uhum. Talvez a seleção nem merecia, mas o Messi merecia levantar esse caneco, né? Exatamente. Muito bem. Aline, depois você veio para cá, disse que não exerceu a profissão de psicóloga, acabou trabalhando no rádio. Foi onde eu te conheci pela primeira vez, né, como secretária da Rádio Cruz de Malta. Foi. Eu vim para cá no começo de maio, início de maio, e dia 3 de junho eu comecei a trabalhar na Rádio Cruz de Malta, como recepcionista. Sim. Eu tinha formação em psicologia. A gente estava construindo naquele período que a gente já tinha decidido que ia voltar e ia ficar. E aí a gente já tinha comprado, né, um terreno aqui, já estava construindo a nossa casa. E eu fui trabalhar como recepcionista na Rádio Cruz de Malta. E aí trabalhei na Rádio Cruz de Malta, fiquei por 4 anos. Como é que foi essa experiência para ti? Porque eu sei que você acabou não ficando como recepcionista, né? Acabou explorando os outros setores da rádio, sendo locutora, apresentadora, entrevistadora. Como é que foi essa experiência para ti? Júlio, foi um período muito feliz da minha vida, onde pessoalmente também eu estava conquistando muitas outras coisas. O fato de ter entrado como recepcionista e um mês depois eu já estava no Jornal do Meio-Dia junto com você, que foi com quem eu tive a minha primeira experiência no microfone da rádio, porque até então eu atendia, conversava com o pessoal que chegava lá, né? Que naquele tempo passavam muitas pessoas fisicamente pela rádio, assim como pelo telefone. Fez de mim a pessoa que eu sou hoje, sabe? Todas essas experiências, na verdade, sempre fazem, né? A gente ser melhor e aprender muito. Mas o rádio foi incrível, Júlio. Poder explorar, ir aprendendo no dia a dia com gigantes do rádio. Eu trabalhei bastante tempo com o seu Ari Girardi também. Fiquei naquele horário da manhã, depois ao meio-dia. E o seu Ari também com uma experiência vasta, uma experiência grande, passando todo o conhecimento, assim como você também, sempre dando toque, dizendo, faz assim, isso vamos fazer de outro jeito, e me chamando, sabe, para participar. Sim. Isso me tornou uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Muito obrigado da parte que me toca, né, porque não foi só eu, a gente via que você era bastante comunicativa, né, e sabíamos que não poderia ficar esse talento preso somente ali à recepção e à telefonia da rádio. Precisávamos de uma voz feminina e a Aline prontamente já foi para a sala de gravação, já fez algumas participações, alguns comerciais. Aline, e dentro dessa sua experiência, te levou também a conhecer mais a população, mais a sociedade. Como é que você está vendo o Lauro Miller hoje, assim, em termos de entrosamento das pessoas? Então, Júlio, naquele tempo eu vim de estar 5 anos fora, né? Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, eu tinha estado 5 anos fora. E as coisas mudam muito rápido, né? Hoje, eu estou trabalhando unicamente com agricultura, então a minha relação com as pessoas também é diferente. Porque eu estou no sítio durante o dia, eu venho um dia por semana fazer entregas e na sexta-feira que eu estou na Feira Livre. Todo o resto do tempo eu estou no sítio. A minha nova casa é a casa... Eu voltei para a casa da minha mãe, né? Sim. Praticamente eu fiz o movimento inverso, assim, eu voltei, nós estamos lá durante todos os dias trabalhando. Então, a minha relação é através do rádio, certo, né, que a gente acaba acompanhando um pouco pelo rádio, e na feira, que aí a conversa tete a tete mesmo.
A feira do agricultor é da agricultura familiar. Você faz questão de dizer que vivencia e que trabalha com a agricultura familiar. Você acha que ela tem muito ainda que crescer, ou a realidade de Lauro Miller é essa, ou ainda nem todos estão inseridos nesse contexto da agricultura familiar? Lauro Miller precisa mais pessoas aderir? Eu acho que precisa mais pessoas aderir. É assim, Júlio, tem que partir de uma escolha. No nosso caso foi uma escolha. A gente parou como família, eu e o Pablo, e pensamos, e agora? O que nós vamos fazer? Eu trabalhava numa outra emissora lá em Orleans, também no rádio, que tinha, né, uma dinâmica de trabalho normal. E o Theo era muito menor naquela época, o Pablo vinha de um trabalho na universidade, onde ele ficou por 3 anos e meio trabalhando no Unibave. E a gente pensava assim, mas é isso que a gente vai querer fazer isso para sempre? É assim? E aí foi quando a gente teve o clique, assim. Eu digo a gente, mas o mérito é do Pablo, né? Uhum. O Pablo disse, olha, a gente pode fazer diferente, a gente não precisa estar trabalhando para os outros, vamos arriscar, vamos fazer alguma coisa nosso para nós. Uhum. E aí veio a questão da escolha, que eu digo, porque a gente escolheu qualidade de vida. Tem perrengue? Claro que tem, lógico, óbvio. A gente teve agora, há 2 dias atrás, um vento que causou um prejuízo para nós, entendeu? E a gente tem que lidar com essas coisas porque é fato, faz parte do que a gente trabalha agora. Mas ele tem muito bônus, muito mais bônus do que ônus. Trabalhar com agricultura familiar é incrível, Júlio. E ele tinha alguma experiência de agricultura? Nada. Imagine que se eu, que sou do sítio, não tinha, porque eu sou do sítio, mas assim, a gente estudava, então era a mãe quem fazia as coisas, né? Uhum. A gente estudava, estava por dentro de casa. Nunca tinha plantado um pé de alface. eu ia falar exatamente isso. Eu vou ser sincera, eu nunca tinha plantado um pé de alface. E o Pablo é muito de estudar, o Pablo é da técnica, né? Então o Pablo vai assistir aula, vê vídeo, pesquisa. Ele é muito metódico. Então, ele vai, o pai e a mãe estão lá, nos auxiliam, mas o pai e a mãe são pela prática. E o Pablo não, o Pablo é pela teoria. Então as duas coisas casaram, às vezes elas se enfrentam também, né? Sim. E aí, mas tá tudo bem, a gente já tem noção disso, que a gente tá para aprender e que a gente tem que cada vez absorver o que tem de bom. Então, a gente faz dar certo nesse sentido. Mas foi a partir de uma escolha de trabalhar mesmo com a agricultura. O Theo está lá com a gente no meio dos canteiros. Eu ia exatamente te perguntar, o Theo já está gostando da ideia? O Theo vem para casa porque tem que vir, porque por ele fica lá, Ficava né? lá no meio das hortaliças. Na verdade, o Theo é mais pro lado dos animais, né? Que aí o pai tem terneiros, ele também tem terneiros. Segundo ele tem uma sociedade junto com o meu pai. Ele é sócio do teu pai? Ele é sócio do pai, aí eles têm um gado lá e ele ajuda a cuidar. Ele Tiram leite lá? ama de paixão. Tiram leite? Então, tiramos leite, mas por que nós tiramos leite? Porque o morango, que a gente trabalha, não sei, vai me dar espaço para falar isso? Sim, fica à vontade. Mas o nosso morango, Júlia, a gente trabalha sem agrotóxicos. Certo. Só que para trabalhar sem agrotóxicos com morango, que é uma fruta tão sensível, ela precisa de uma série de cuidados muito específicos. E aí entra o Pablo. Foi pesquisar, foi estudar para ver o que podia ser usado. Todos os dias são usados nos nossos morangos produtos naturais. Todos os dias. Os nossos produtos são banhados com produtos naturais. Não são banhados com leite. Um deles é folhar, né? Na folha. Um deles é o leite. Porém, não é o leite de caixinha, não é o leite tirado há 2 horas atrás. O leite sai da vaca. O meu pai, não, o leite sai não. O meu pai, querido, tira o leite da vaca e vem com o tambo de leite e bota na máquina e passa leite na hora. Por quê? Eu vou dar uns spoilers aqui do Pablo. Ele vai dizer assim, ali, eu estudei tanto, tu fala tudo. Passando de graça aí do YouTube para todo mundo, vamos lá. Não, mas porque é muito específico assim, né? Mas, por exemplo, o leite tem micro-organismos. Sim. Que agem diretamente na planta, se tem algum fungo, se tem qualquer coisa que possa fazer mal pro pé de morango, ele combate na hora, ele é incrível. E o leite é um deles, depois tem vários outros. Todos os dias a gente usa algum... Até porque para ser orgânico não pode usar nada químico e tóxico, né? Tem que tudo tem que ser, até eu li aí outro dia que até o esterco não pode ser aquele esterco direto, né? Tem que ser um esterco preparado, porque senão não entra na qualificação, é isso? Nós hoje não trabalhamos com selo de orgânico, nós não temos selo, nosso morango é sem agrotóxico. Ainda não. É um projeto, mas ele vai demandar um pouco mais de tempo, porque como você disse, apesar de a gente não usar um agrotóxico, por exemplo, o SLAB, que é aquele travesseiro
onde Sim. o morango é plantado, ele precisa ter dentro dele terra da propriedade, e uma série de outros itens que aí você pode comprar, mas tem que ter terra da propriedade. Então, você tem que você tem que confeccionar esses slabs dentro da propriedade. E a gente hoje não tem tempo hábil disso, porque dá muito trabalho. Então, a gente compra esse slab pronto. Nesse slab, o que tem? Turfa. Tem turfa, que tem cinza, de arroz. Mistura com coisas, não é nada de outro mundo. Mas a gente não tem tempo de fazer na nossa propriedade. Então, a gente compra pronto e vem ali, a gente coloca, né? Faz o procedimento, tem que fazer os furos, plantar o morango e aí fica ali. Esse é um dos itens pelos quais a gente não tem orgânico ainda, né? A princípio, a gente continua assim. Daqui a pouco isso a gente já está estudando, né? Para estar mudando. Além do moranguinho, qual é a outra cultura que vocês plantam ali no 107? Então, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente precisa pensar na subsistência de uma família, estou falando de financeiro. Então, a gente tem que tentar ter o pluricultivo, né? Eu não posso ficar só no morango. Certo. Porque o morango tem uma época do ano que dá muito, mas, por exemplo, agora no frio ele já fica um pouco mais retraído. Então, a gente teve que pensar em uma alternativa para esses outros meses, que aí a gente foi para as hortaliças, né? Alface, radicha, rúcula, agrião, couve. A gente estava contando hoje para mim falar aqui para ti, e a gente tem cerca de 17 itens. 17 itens. 17 itens das hortaliças. Depois tem aipim, tem outras coisas, mas eu não tenho em grande quantidade, né? E nem entra na minha lista, assim, da lista do delivery que a gente faz. Mas tem. Tem. Bom, você falou delivery. Então quer dizer que alguém aqui da cidade, muito acomodado, ou porque já tá velhinho, ou porque tá doente, é só telefonar que chega a cesta de produtos quase orgânicos na sua casa. Exatamente. A gente tem toda quinta-feira, né? Na quarta-feira é passada uma lista para os clientes do que tem disponível naquela semana. Porque tem isso também. Tudo que a gente vende, Júlio, é a gente que planta, é a gente que cultiva. Não pego nada de fora. Tá. Então, assim, tudo que a pessoa, ela pode tanto me pedir, como ela pode dizer, Aline, prepara para mim que eu vou passar no 107 para pegar. E aí a propriedade lá tá aberta, a pessoa só vai lá, ela mesma pode escolher até as coisas, a gente colhe na hora para ela, se for o caso, né? Muito difícil, porque as pessoas têm pressa, né? Claro. Mas se quiser, pode ir lá, pode escolher o pé, pode ir no canteiro com a gente para conhecer e já escolhe lá as coisas que ela quer. Aproveita e dá o telefone rapidão pro pessoal que tá nos assistindo para amanhã já fazer o seu pedido. 999799812. Repete. 999799812. 9812. Rangel, põe aí embaixo aqui no, né? Ó, o telefone vai estar aqui, ó. Me ajuda, Rangel. Do lado ali da Uniaselv e da Exucre, que você está assistindo aí no seu vídeo, tá o telefone da Aline Benedetti e muita coisa boa daquela agricultura familiar ali no 107. Mas olha, hoje eu aprendi uma coisa, Rangel. O leite é bom pro morango. Eu gostava de leite com morango dentro do meu liquidificador. Também. São inúmeras receitas. Inúmeras, né? E Aline, e isso tem dado uma satisfação muito grande, porque ali você está criando o seu filho, o seu marido está ali com você, e é diferente de estar recebendo aquela pressão, né, de patrão, que tem que trabalhar todo dia, bater o ponto, chegar na hora certa. É outra cabeça, né? É outro relax, né? Qualidade de trabalhar com a natureza é qualidade de vida, né, Júlio? A gente demorou um pouco, assim, porque tem uma questão também que é bem importante. O meu pai trabalhava na mina e ele sempre se esforçou muito, os meus pais, né, para que eu e minha irmã que a gente estudasse. E aí é difícil fazer o movimento inverso quando você está acostumado e você ouviu a sua vida inteira. Você vai estudar para ser alguém na vida. E aí chega um ponto da vida que diz assim, mas o que é ser alguém na vida? É ter uma profissão? Ok, eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação, eu posso trabalhar disso a qualquer momento. Mas é o que me deixa por inteiro, é o que me faz feliz neste momento. E por que eu digo nesse momento? Porque nós somos seres humanos e eu não é exclusa a possibilidade de daqui 3 meses eu vir aqui e dizer assim, Júlio, vou para a clínica. Sabe por quê? Porque o ser humano ele tem essa capacidade e graças a Deus a oportunidade de se moldar, de desenvolver e de mudar de opinião. E é isso que nos faz seres humanos. Essa metamorfose ambulante. Graças a Deus. Você já pensou fazer a mesma coisa do primeiro ao último dia de vida? É complicado, Deus né? me livre. É verdade. Aline, mais alguma coisa que você gostaria de destacar, que por acaso o Júlio César esqueceu de te perguntar? Fica à vontade se você quiser fazer algum comentário, porque a gente já viajou, fomos para
para Buenos Aires, né? Voltamos para o quilômetro 107, falamos da rádio e com relação a algum outro assunto, fica à vontade para falar. Então, Júlio, não, eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, de vir falar de agricultura familiar. Para mim é bem importante. Porque vocês estão sempre lá na feirinha, na sexta-feira, né? Isso, nosso stand está lá. Agora, ali na Praça Henrique Lage, né? Isso. Ficou bom o local ali? Ficou bom, é um lugar estratégico, bem assim, estratégico, né? Ficou muito bom, sim. Para a gente atender as pessoas que estão ali, né? Que passam por ali, que vão na praça. A gente tá sempre ali. Dizer que a agricultura familiar é importante. Toda agricultura, na verdade, de maneira geral, é importante, né? Sim, o agro é o que move. O agro é o que move o negócio. Exatamente. Mas é a agricultura familiar responsável por 70% da comida dos brasileiros. Isso é importantíssimo. Então, valorizem, né? Entendam que a agricultura familiar e assim, Aline, mas como que eu vou... Faz o seguinte, vai lá no 107, vai fazer uma visita pra gente, que a gente mostra, a gente tem o maior prazer de receber as pessoas ali. É bem próximo da rodovia também, é bem importante dizer, não é difícil de chegar. Indo para Orleans, a entrada de asfalto antes da Igreja Católica à esquerda, é a primeira propriedade ali, o pessoal que entrar já vai ver todos os canteiros. E a gente fica muito feliz de receber as pessoas lá para conhecerem, para entenderem. Vai degustar um saboroso morango, né? Que daqui a pouco vocês vão ver a cesta aqui, que a Aline trouxe para nós. E, é claro, vai gostar tanto que vai acabar comprando e levando para sua casa. Aline, nós aqui do canal Júlio César 8:30 é quem agradece demais a tua disponibilidade, né, de vir aqui, depois de um dia de trabalho, né, filho, marido, tudo, aí vem aqui conosco para passar essas informações. Hoje a gente aprendeu muito, ficamos te conhecendo um pouco mais, mas principalmente conhecendo, né, esse intercâmbio, né, entre Brasil e Argentina. Tem, como você falou, tem outros argentinos aqui, mas mandar um abraço especial para o Pablo, né, também para o Theo, né, e toda a família da Aline ali no quilômetro 107, né, e lembrar que a agricultura familiar aqui no município de Lauro Miller já faz parte toda sexta-feira. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, às vezes, Aline, até vou fazer uma crítica para depois defender. O pessoal diz assim, mas aquelas coisinhas ali na agricultura tão pequenininha, a gente vai lá no supermercado X, no supermercado Y, aquelas maçãzonas, aquela não sei o que, cheinho de agrotóxico, cheinho de coisas para encher os seus olhos, quando na realidade a gente tem que comer produtos fresquinhos, saborosos e principalmente com baixíssimo nível de agrotóxico, produzido aqui, fresquinho e tudo mais. E eu sempre defendo que a agricultura aqui do município de Lauro Miller, ela está em crescimento. Faz muito pouco tempo que ela saiu dos quintais e veio para a praça para ser vendida. Então nós é que temos que incentivar. Parabéns ao Poder Público Municipal, não estamos aqui citando nome nem gestão, que teve a ideia de distribuir a renda, um recurso Vale Feira através dos funcionários. Utilizem bem, porque a gente sabe que são produtos que estão levando também qualidade de vida para o campo e o campo trazendo qualidade de vida para a cidade. Aline, obrigado mais uma vez, grande abraço, um tchauzinho aí pro pessoal. Obrigado. E obrigado por essa cesta maravilhosa que o Rangel vai colocar pra gente aqui no final.